vista que a arte. Salve, gente. Estamos aqui com Christian Lynch. Christian é uma das principais figuras, historiadores intelectuais emergentes da geração nova dos dias de hoje. Ele tem uma qualidade importante, que ele é historiador, é jurista e é cientista político. Ou seja, o Christian não é disciplinar. Ele não só fala para um grupo, para uma pessoa, ele fala para todos. Tá? O mundo hoje em dia é tudo misturado. As ideias também, as análises também, as interpretações do Brasil também. Misturado. Não quer dizer dominado, misturado. Então, o Christian, ele representa essa nova onda que não é nem disciplinar, nem interdisciplinar, nem multidisciplinar. É quase que indisciplinado, né, Christian? É quase que indisciplinado. O pensamento hoje é indisciplinado. E o Christian está aqui conosco. O que a gente vai fazer? A gente vai falar, basicamente, de Brasil, de política, e, na medida em que eu sou professor de direito constitucional, participei de várias confusões jurídicas sobre o que o Brasil deve ser, o que o Brasil não deve ser na parte de direito. Vamos falar também um pouco de direito, um pouco de Supremo. Quem é o Supremo? O Supremo afeta a vida de nós todos hoje. Todos. Porque o que ele decide lá pode viver sem casamento, o que é união estável, o que é sistema de cotas, quanto a gente tem que pagar de imposto, deve pagar ou não deve pagar, estão cobrando o imposto certo. Quer dizer, seja empresa, seja pessoas, seja quem quer que seja você que está assistindo. A sua vida é regulada pelo Supremo. O Supremo é um órgão que a gente não sente. Mas ele está presente. É uma ausência presente, diria aqueles que gostam de Marcel Proust. Tá? E o Christian, uma das especialidades do Christian é revelar as ausências presentes. Christian, o que o Supremo faz hoje no Brasil, Christian? Deita e rola, Joaquim. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Joaquim, para poder falar com você aqui nessa tarde aqui da Bienal, sobre esse assunto que eu chamaria de um assunto supremo. Né? O Supremo Tribunal Federal, na verdade, ele é um órgão criado para fazer a interpretação da Constituição. Né? Na verdade, todo mundo, em tese, pode fazer a interpretação da Constituição. Somos todos cidadãos. Nós todos fazemos. Nos nossos atos, quer a gente tenha consciência ou não, a gente está interpretando a Constituição. A Constituição diz que não pode matar, e aqui nós não estamos matando. Não é? A Constituição diz que você não pode ofender a moralidade pública. Mesmo sem saber, nós estamos obedecendo a Constituição. Para tentar entender bem o que é o Supremo, a gente tem que entender que a gente vive num sistema jurídico que se organiza hierarquicamente. Né? A gente tem umas leis que valem mais que as outras. Começa na Constituição e vai descendo. Né? Tem as leis feitas no âmbito federal, tem lei estadual, tem decreto, tem o diabo a quatro. Mas cabe, pela própria Constituição, ao Supremo dar a última palavra. E aí, como a Constituição trata de uma porção de coisas em termos gerais e tem princípios gerais também, né, quem interpreta tudo isso é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que o Joaquim está dizendo, na verdade, que o Supremo Tribunal Federal é que dá a última palavra sobre a interpretação dessas leis, qual é o alcance delas, até onde elas vão, até onde elas não vão. Né? E aí tem muita confusão
porque, como ele, não é à toa que ele se meteu como é que é, nas confusões jurídicas, tem muita confusão sobre o alcance que determinados princípios têm. E por isso dá importância. Tem juízes do Supremo Tribunal Federal que acham que tem uma ideia de que você tem que fazer interpretações progressistas em matérias de costumes. Tem outros que acham que a Constituição... Dá um exemplo, dá um exemplo. O exemplo mais famoso que nós temos, né, foi o exemplo do casamento, chamado casamento gay. Porque a Constituição não está muito claro, por exemplo, não tá claro, textualmente, o Constituinte disse que a família era composta por homem e mulher. Em um determinado momento, o Supremo interpretou que, de acordo com o princípio da dignidade humana, ou da livre escolha, você também deveria considerar como sendo família, quer dizer, com esse nome, com esse tipo, né, pessoas que eventualmente pertencessem ao mesmo gênero. Né? Isso foi um exemplo de interpretação progressista da Constituição. Quer dizer, ela foi aparentemente além daquilo que o texto dizia que era, né? Mas o Supremo Tribunal Federal ele também arca com essas decisões. Seja quando as decisões são muito restritivas, ou seja, como as decisões são também. Quer dizer, então, nesse sentido que ele está falando que, ao contrário do que muita gente imagina, o Supremo Tribunal Federal regula a nossa vida. E isso foi descoberto muito recentemente, né? Isso foi redescoberto 10 anos atrás, 7 anos atrás. Né? E isso passa a mobilizar a opinião pública, tanto contra quanto a favor. E aí a gente já viu tanto expressões gerais de pessoas favoráveis à atuação do Supremo nesse sentido, como pessoas que são contrárias. A gente viu que o Supremo, por exemplo, para boa parte do país, não foi o órgão mais querido das famílias, né, que votaram no presidente anterior, por exemplo. O Supremo era particularmente detestado por uma parte desse eleitorado. Ou seja, eles sabem como é que o Supremo mexe com a vida deles, para o bem ou para o mal. Repare, o Christian mencionou aí a questão de que o Supremo ele interpreta um texto. É isso? O texto sozinho não vale. Ele tem que ser interpretado para ser aplicado. Sim, porque... Bom, quer dizer, a Constituição sozinha não vive. Bom, o que se diz, do ponto de vista da interpretação de tudo, né, é que nada é interpretável sem algum tipo de mediação. Né? E os textos, na verdade, eles não existem em si mesmos, eles precisam ser interpretados. Quer dizer, as palavras escritas precisam ser interpretadas. Do contrário, elas não vivem. Exato. Como é que é? Alguém no passado já disse que a letra da lei mata e o espírito vivifica. O espírito da lei vivifica. Né? Acho que foi Teófilo Otoni que dizia isso. Mas olha só, isso é uma coisa interessante que não tem só a ver, essa coisa da interpretação não tem a ver só com Constituição, ela tem a ver com tudo, ela tem a ver com literatura, ela tem a ver com... Por exemplo, quando você fala assim, eis lá um homem, o que significa isso? Se eu não der um contexto, eu não sei o que significa a palavra homem. Eis lá um homem significa o quê? Homem como o contrário de criança? É homem como o contrário de mulher? É homem como o contrário de animal, de bicho? Homem como o contrário de santo? Então eu tenho que interpretar. Aí é difícil essa função do Supremo, né? De interpretar palavras que sozinhas permitem vários significados. E às vezes o legislador deixa o texto da lei ambíguo de propósito para resolver algum problema na feitura da lei. Esse é o problema do Supremo. Ele tem que dizer o que é a palavra, mas a palavra, ela sozinha não diz nada. É o problema de todo jurista, né? E o poder dele. E de sacerdotes também. Bom, mas você está chamando o ministro Supremo de sacerdote? É o sacerdote do templo da democracia. Eles iam gostar de ouvir isso. E o pior é se acreditarem, não é? Agora, a arca santa da Constituição. O Christian, o que quer dizer pois não? Pois não?
Pois não significa estou à sua disposição, né? Alguma coisa assim. Pois não quer dizer sim. Pois não quer dizer que você gostaria de alguma coisa? É Pois isso. não. Pois não. Sim. Pois, Sim. pois. Em Quer Portugal dizer, é só pois. e o, Pois é. quer dizer, repare, pelo menos em Pernambuco, você dizendo vamos, Pois não? a pessoa vai, pois sim que eu vou. O que quer dizer, pois sim que eu vou? Eu vou ao Ele vai ou caramba. não? Eu vou ao caramba. Pois sim é o contrário. Então vocês vejam, vê o problema de interpretar a Constituição. Sim pode ser não e não pode ser sim. E aí você tem um monte de regras diferentes de interpretação. Você tem uma interpretação que é só textual, que você abre o dicionário para saber o significado da palavra. Você tem um tipo de interpretação que é sistemático. Você tenta pegar outras normas para ver, para dar o contexto daquela ali. A interpretação pode ser histórica. Eu posso tentar descobrir o que foi que o legislador, o cara que fez a lei, queria dizer quando fez aquela norma. E aí o Joaquim é um cara privilegiado para isso, porque ele estava na comissão que fez o principal anteprojeto que serviu de base da Constituição, ouviu as discussões. E Né? nesse sentido, chamava-se a Comissão Afonso Arinos. Era a Comissão de Estudos Constitucionais. Quer dizer, a gente preparou, o Gustavo Buarque, Celso Furtado, Cândido Mendes, Miguel Reale, vários colegas, nós preparamos que seria um anteprojeto de Constituição. E aí, como você falou na questão do matrimônio, nós tivemos que discutir sobre um artigo que dizia o seguinte: o casamento constituído pelo matrimônio merece o poder do a proteção do Estado. E aí, isso foi defendido por um representante evangélico. Ou seja, só existe casamento se use o matrimônio. Quer dizer, vamos dizer assim, sacramento ou ritual religioso. Nesse caso, o que foi que ocorreu? O senador Mário Martins, que é o pai da nossa colega da ABL, Ana Maria, ele chegou e disse: não estou de acordo. Eu tive um casamento, um matrimônio, muito feliz, me separei depois de 9 filhos, tive outro com mais 2, e quero dizer a vocês que todas as 2 famílias, constituídas ou não por um rito religioso, o matrimônio, são dignas. E aí ele discutiu que não podia ser isso. Quem resolveu a questão, paradoxalmente, foi o padre Fernando Bastos Dávila, o padre católico, que ele chegou e disse: o casamento constituído pela união estável. E aí foi quando surgiu a palavra união estável. Ou seja, você não precisa de um rito religioso, qualquer que seja, para constituir uma família. E essa família merece a proteção do Estado. De modo que foi bom você ter me lembrado isso, porque tem vários conceitos que vieram dessa comissão Arinos e que ajudam a esclarecer. Então, hoje em dia, ninguém mais discute isso. Você discute, talvez, as provas da união estável, ou quantos anos, etc., mas não isso. Mas deixa eu voltar antes, que eu estava tentando encurralar
o Christian. É ruim. Eu estava dizendo, Christian, sim pode ser não e não pode ser sim. Como é que resolve isso? Bom, é o que eu estava falando também. A gente tem diversas formas de tentar interpretar o significado das palavras que estão numa lei. Vocês querem ver uma coisa interessante que ele levantou? Que é o seguinte. Não me foge dessa pergunta. Eu não estou fugindo, estou falando que tem várias maneiras de resolver. Eu sou ministro do Supremo. Eu tenho uma palavra. Por exemplo, eu posso dar outra palavra. Igualdade. Uhum. Todo mundo pensa que sabe o que é igualdade. Exatamente. Igualdade é o seguinte, eu criar uma lei em que, vendo que uma pessoa tem menos possibilidade de cultura, de riqueza, etc. e tal, eu aumento os benefícios dele, mas aí eu estou fazendo um ato de desigualdade. Eu estou aumentando um e não todos. Então, as palavras todas têm significados múltiplos. Exato, a gente diz que... E o seguinte, quanto mais politizado, mais o conceito é carregado de diferente semântica. Quanto mais... Por exemplo, você vê... Quando alguém fala em democracia, alguém fala em liberdade, alguém fala em igualdade, alguém fala em nação, dependendo da ideologia do sujeito, a palavra tem um significado diferente. Por exemplo, quando o presidente Bolsonaro falava que nós tínhamos que tinha que lutar pela nossa liberdade, mas, ao mesmo tempo, o inimigo da liberdade era o Supremo Tribunal Federal, para não ficar muito longe do que a gente estava dizendo, o inimigo da liberdade é o Supremo Tribunal Federal. E ele dizia, a Constituição sou eu. Exato, então a gente tem que tentar entender, dentro da ideologia dele, o que significa liberdade. Se a gente for escarafunchar, a gente vai descobrir que liberdade, na verdade, significa a liberdade que as famílias cristãs têm de viver chefiadas pelo patriarca, orientadas pelo sacerdote, sem interferência do Estado. É isso que significa liberdade para eles. E a liberdade, obviamente, o que vai contra a liberdade deles? O Estado, a escola pública, a laicidade, a igualdade entre... Ou seja, a ordem constitucional inteira vai contra essa liberdade deles. Tá? O Estado vai contra, a social-democracia vai contra, o Estado de Direito vai contra. Porque tolerância religiosa para esse tipo de concepção de liberdade é paganismo. Como é que eu vou tolerar a existência de outros cultos que não aqueles que aquele que é a verdadeira religião? E não está... Acho que não sei se é o primeiro mandamento do Decálogo, que diz que amai a Deus entre todas as outras coisas e amai o Deus verdadeiro contra os ídolos, falsos ídolos. Então, o sujeito que é realmente cristão católico ali para valer, ele não pode tolerar os outros, ele não pode tolerar a heresia. Então, isso era liberdade para ele. Tá? Certamente, liberdade para um liberal significa outra coisa. Tá? Para um neoliberal libertário econômico, liberdade significa ausência de Estado também, mas é a falta de interferência econômica. É o máximo de liberdade que eu tenho de fazer opções econômicas e de ter um Estado que não fique regulando o salário mínimo, que não fique regulando direitos sociais, ao mesmo tempo é um Estado que não fique impedindo o dinheiro de entrar e sair do país. Então, dependendo da ideologia, a mesma palavra significa um negócio completamente diferente. A Constituição diz: assegura-se a liberdade econômica e, ao mesmo tempo, regula a economia. Ou seja, às vezes as palavras... Daí é porque é preciso ir ao poder do Supremo. O poder do Supremo é tornar o sentido de uma palavra obrigatória. Ou seja, exigido por quem? Pela força. Você impõe... Então a Constituição é força. Você impõe, em última, assim, uma interpretação definitiva sobre o que significa aquele negócio lá. O que significa aquela norma? Porque não é só o Supremo que interpreta, todo juiz interpreta. Nós interpretamos, juízes interpretam, promotores, todo mundo interpreta. Só que ele interpreta aí por último lugar. Ele é o último que interpreta. Não concordo. Tá bom, a opinião pública é a última que interpreta, mas não até a segunda ordem... Tá bom, você é o último que interpreta. Não concordo. Vamos por uma questão simples.
Um jogo de futebol tem duas partes. Tem o Vasco, que vai ganhar sempre. Não concordo. Talvez nem sempre. O Vasco e o Fluminense, vamos assim dizer. E aí você tem o quê? Tem competição. A busca pela justiça é uma competição entre as partes. Eu tenho direito a isso, a não pagar imposto, e o Estado diz, não, você é obrigado a pagar imposto. Então, você tem sempre uma disputa. E aí você precisa resolver essa disputa como? Com o juiz, como no jogo de futebol. Aí o juiz marca pênalti, ou marca lateral, ou marca impedimento. O juiz, então, tem a última palavra. É isso? Não. Ah! Jogo de futebol não é o juiz, o jogo de futebol não é o juiz. Como? É jurisdicional da máquina judiciária. Não. Quer dizer, O juiz de futebol simplesmente procura manter o funcionamento livre das regras de um jogo. no jogo, então. As partes não fazem gol, né, Joaquim? Sim, mas eu digo o seguinte, mas você tem que ter alguém que diga é impedimento. Na verdade, no final ele vai dizer quem é que tem razão. É quem? Isso. É o Flamengo, é isso mesmo. É o Flamengo. Não, que Flamengo. É exatamente. Hoje, o juiz não é a última palavra. A última palavra é o VAR. Vasco? VAR. V-A-R. Eu vou aonde? Ah, o VAR. O VAR. Então, tem um problema de interpretação das palavras aqui. Não, esse aqui. Esse aqui tem a última palavra. Por quê? O que o VAR é? O VAR diz o seguinte: a percepção do juiz ou o voto do juiz pode estar enganado, pode ser subjetivo. Eu voto assim porque gosto do político tal, aí solto ele. Então você tem que ter critérios objetivos. Aí vem a máquina que tira a subjetividade do voto. O que a gente está vivendo hoje é o exagero da subjetividade dos votos do ministro. É preciso um VAR para o Supremo. Um VAR que apresente o objetivo. A bola saiu da linha. Então, essa história de chegar e dizer o juiz do Supremo é o último, mas isso quer dizer que a gente vai ficar sujeito à opinião pessoal dele? Então, não sei se você Já conhece. imaginou se ele acorda de mau humor? Acontece muito. Acontece muito. Então é o seguinte, o Supremo é o VAR. Ou o VAR é o Supremo. Olha, tem um jurista que você gosta muito, chamado Rui Barbosa, que diz o seguinte, assim, o Supremo decide por último, mas a última palavra é da opinião pública. A quem cabe o direito de criticar as decisões do Supremo e pressionar que as más decisões sejam modificadas. Eu acho que nesse raciocínio a opinião pública é o VAR, mas é um VAR sempre provisório, né? O que ele está dizendo, o que Rui Barbosa disse é o seguinte: não é o Estado, o Supremo, que decide, é a opinião pública, é a sociedade. Mas aí ele só foi trocar de problema. Quem é a sociedade? Quem é a opinião pública? É o que a gente está vendo agora. Somos nós. Não, nós não. Em tese deveríamos nós não, ser você as que escreve pessoas que jornais escrevem. Você também. Você também. Você também. E tudo. Então aí não dá. Ou seja, quem é a opinião pública? A opinião pública não é a opinião do público. E como é que eu vou contar? E como é que eu vou saber? Você está defendendo a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão? É isso que você está defendendo? Estou defendendo, meu caro amigo, estou defendendo o nosso telespectador que está agora no Facebook observando esta palestra muito douta. Ele também é opinião pública.
Agora não tem só esses 3 jornais, 4 jornais, você tem muito mais gente. Tem as mídias sociais. Tem as mídias sociais. Aí confunde. Qual o papel das mídias sociais hoje na justiça? Você que é um especialista. Na política, de um modo geral. Ele é um dos. Ele tem 70 mil seguidores. Eu tenho a minha esposa e mesmo assim. Eu também. Mesmo assim, não sei. Você tem 70 às vezes, né, também. A esposa, às vezes. Você tem 70 mil seguidores. Você tem 70 mil seguidores. Você é a opinião pública. Tem muito hater. Quem é que hoje em dia... Porque, repara, vamos voltar aqui à questão mais decisiva e talvez um pouco filosófica. Quer dizer, nós temos que... A civilização é criar instituições e normas de convivência pacífica. Ou seja, Fernando Henrique gosta de dizer a democracia não evita conflitos. Ela apenas reconhece que os conflitos precisam ser resolvidos de uma forma pacífica, aceita por todas. Então, a necessidade de justiça ou de instituições com credibilidade é necessário para a vida cotidiana nossa, porque senão o homem é o lobo do homem. Mas o problema é que a gente não pode se iludir. O Supremo tem uma missão importante, é decisivo para o país, mas o Supremo é simplesmente humano. Então, há que ter mecanismos de algum controle, de alguma crítica, para que o Supremo não fique num ativismo absoluto. Sei como eu penso, Christian, colocando a questão agora de uma forma mais séria. Como é que tem sido isso no Brasil, Christian? Olha, eu acho que isso depende da época, né? Você sempre teve uma espécie de digamos assim, uma ideologia, também, de novo, liberal-democrata, segundo a qual caberia ao Supremo e ao Judiciário, de uma maneira geral, salvar a República das suas fraquezas. Os políticos profissionais, os políticos corruptos, manter uma certa qualidade da política. Isso fazia muito sentido quando o Brasil era oligárquico, debaixo de ditadura, né? Por isso que é engraçado que a gente tem denunciado muito a tendência que as Forças Armadas têm, uma certa mania, de querer imaginar que eles são uma espécie de poder moderador da República, que tem que tutelar, não é? A gente tem uma discussão sobre o artigo 142 da Constituição, etc, etc. Né? Mas também tem a mesma visão do lado do Judiciário. E sempre uma certa ideia de que em certas circunstâncias a política não está funcionando adequadamente, que o povo não está adequadamente representado, ou a política está de má qualidade, e você autoriza, por assim dizer, uma espécie de vanguardismo, se eu posso dizer dessa maneira, não artístico, mas político, por parte dos juristas, desses juristas, dos magistrados, ou dos promotores, ou dos militares. E não é à toa que a gente recentemente viu exatamente esse confronto entre juízes do lado e militares do outro, generais e ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, o que acontece? A diferença é que, durante até a década de 90, os militares predominaram nessa ideia. E o judiciário nunca conseguiu colocar isso em prática. Agora, o que acontece depois é assim, o Supremo estava habituado até a década de 90 a ser um poder subalterno à política. É um poder que aceitava os golpes, que se submetia e tal. Não importava tanto. Não, o Supremo era uma espécie de... O judiciário era formado pelos... Assim, os juízes eram os primos dos políticos, eram os cunhados, eram os genros, era um lugar que não era muito importante. Tinha gente, tinha gente que aceitava ir para o Supremo para poder aposentar e deixar a pensão para a mulher. Acontecia isso. Né? O que aconteceu da década de 90 para cá foi uma mudança total na forma do Supremo se perceber. A Constituição de 88 teria dado ao Supremo um papel de centralidade que ele estava resistindo a assumir. E ele começa a assumir exatamente por volta do ano 2000.
E aí aparece esse Supremo aí. Eu me lembro, e você também, você não, que você, enfim, sabe mais. Mas eu me lembro da primeira vez que eu vi o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal na capa do jornal. Quer dizer, a primeira página. Fulano de tal. Primeira vez que eu vi. E eu me lembro que em 2015 ou 2016, eu lembro do mesmo jornal, todas as manchetes do jornal naquele dia, não havia uma notícia que não tivesse a ver com o Poder Judiciário. Todas tinham a ver. Ou era Ministério Público, ou era Advocacia da União, ou era Supremo, ou era Mas TJ, isso ou era... foi muito pela TV Justiça. Não, eu estou querendo Não é? dizer que você teve uma Ou seja, transformação a muito TV grande. Justiça informou o Brasil. Antigamente a gente TV sabia... Justiça esclareceu o Brasil. Antigamente a gente sabia... mas eu acho que não foi só isso. Houve um empoderamento do Supremo Tribunal Federal a respeito de diversas competências ou atribuições que ele tinha e não exercia. Né? E aí eu acho que passou do 8 para o 80, né? Acho que aí diz um pouco o que a gente está dizendo. Você foi que disse que um dos controles é a opinião pública. A TV Justiça viabilizou um desses controles. Não, eu estou de acordo. A tal ponto que eu chegava para jantar na casa da minha sogra e minha sogra perguntava: você prefere o Marco Aurélio ou a Carmen Lúcia? Eu prefiro a caipirinha. Era íntima. Ela sabia das coisas. É isso que eu estou falando, mas ninguém sabia. Pois é, então, ou seja, a opinião pública, a mídia, a publicidade, a transparência, saber por que votou assim e não assado, é indispensável para a democracia. E tem um detalhe interessante nisso, porque o Supremo, você vê as tomadas de decisão no Supremo Tribunal Federal pela TV Justiça de uma forma muito mais clara e compreensível do que o processo decisório do Congresso Nacional. Porque no Senado você tem lá 90 sujeitos. Na Câmara você tem 500. É impossível conseguir entender exatamente o que eles estão dizendo ali. É um bom ponto. No Supremo não, você vê 10 sujeitos, 11 sujeitos parados, sentados, 5 de um lado, 5 do outro. Argumentar e decidir por quê, e deixar claro por que estava votando em A e não em B. Exato. E isso é fundamental. Exato. A transparência é a independência. E de preferência com votos claros e compreensíveis, né? Coisa que a gente não conseguiu ainda. Mas assim, o Supremo Tribunal Federal é relevante porque ele dá a última palavra sobre a Constituição, mas a Constituição também é a palavra suprema que o povo se deu para se autogovernar. Então ele tem uma função também de resguardar aquilo que seria, em última análise, a vontade do povo. E isso que eu acho interessante do ponto de vista midiático só não, mas midiático, intelectual, em termos de intelecção do que seria um debate sobre aquilo que a sociedade quer. Aquilo se torna visível na TV Justiça, aquilo se torna visível nos debates. Isso torna inteligível para a gente. Daí a centralidade que o Supremo assume e é aquilo que ele decide para a gente. Ô, Christian, acho que a gente falou bastante do Supremo e não falou da responsabilidade nossa, da sociedade. Porque a gente também interpreta a lei. Quer a gente queira, quer a gente não interpreta. E a gente interpreta a lei a nosso favor e não a favor do bem comum da lei. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estava voltando ontem de Brasília, e pela lei, no avião, você tem a prioridade dos preferenciais, que são os velhinhos, as mulheres grávidas, deficientes, etc. e tal. E eu estava voltando pelo voo da Gol, das 5 horas da tarde. E aí eu sou velhinho. E aí eu exerci meu direito. Mas qual a minha surpresa? Que na minha frente tinham 5 pessoas. Uma senhora mais velha, que merecia estar lá, acompanhada de 4 parentes. Um casal de 30 anos e 2 netos de 2 anos. Quer dizer, a preferência dela, ela interpretou como se fosse passar todo mundo da família dela na frente. Isso não voo da Gol. Que não pode ser isso. Ou seja, a gente também interpreta, às vezes, com bias, não é?
E aí, por coincidência, o rapaz era um advogado. E aí eu disse assim, desculpe, vocês são preferência? Ele disse, somos, estamos com essa senhora aqui. Veja as interpretações. Essa senhora mais velha, ela pode ir com um acompanhante, porque precisa. Pode ir até com 2 acompanhantes, porque precisa. Mas não pode ir com gente que não é acompanhante dentro da categoria de prioridade. E o camarada interpretou a favor de si próprio, o que está errado, que é ilegal. E tanto que eu estou deixando isso público porque eu acho que as companhias de aviação deviam seguir a lei. Ou seja, a prioridade pode ir mais um ou mais não sei quantos, desde que vinculado ao critério da prioridade. Porque senão eu vou lá, tenho 80 anos, e entra a galera. Até pessoal do Flamengo vai entrar. Pois é, mas eu lhe pergunto o seguinte, por que foi que isso foi autorizado ali pela companhia? Aí eu fui indagar o rapaz. Ele disse, não, a lei manda, a lei não diz que é somente 1 ou 2. A lei permite que seja quantos queira. Lógico que o rapaz está interpretando errado, porque não faz sentido isso. Tá? Então, às vezes... Sim, mas isso aconteceu. Mas e por que deixaram ele fazer isso? Porque eu não ia prendê-lo. Não foi você, mas os funcionários deixaram isso acontecer. Foi o funcionário que me disse que a lei era assim. O funcionário, não foi o funcionário da Gol. Então, é o seguinte, eu estou fazendo um apelo público à Gol que reveja esses critérios, porque senão, e mais estão entrando as pessoas e um leva 5, leva 6. Se for necessário para a condição... Agora eu só viajo com a minha mãe. Agora, então, o que eu estou dizendo é que nesse cenário nosso, tem uma responsabilidade da sociedade na interpretação das leis. Então, eu estou falando, como? E aí, encerro essa minha defesa da democracia, que é a defesa da boa interpretação, seja do Supremo, seja diante de dificuldades, seja da sociedade. O Rio de Janeiro agora está com um problema complicado, que é o seguinte, se vão tirar os voos do Santos Dumont e levar para... Galeão. O Galeão. Quem decide isso vai ser o Congresso, eu acho, ou o Executivo. Não sei bem. Se você... O que acontece? Vão tirar... É muito mais confortável para quem vai para Recife, Alagoas, Brasília, São Paulo, etc. e tal, e pelo Santos Dumont. É mais confortável e mais barato, porque o tráfego, o tempo... Quer dizer, quando passam por um motivo administrativo o voo, estão passando também o meu tempo, estão passando também o meu custo. Vocês leram a notícia hoje na primeira página do Globo, não sei de onde? É que os políticos estão decidindo que os voos para Brasília ficam no Santos Dumont, só porque eles são políticos. Eles defenderam que é 400 quilômetros em volta, com a única exceção de Brasília. Mas você vai poder para Belo Horizonte. Hein? Você vai poder ir para Belo Horizonte, para São Paulo, para Belo Horizonte, para São Paulo. Para Vitória também. Tá. E aí depois você pode ir para Vitória e depois você pode voltar para Belo Horizonte. Tá. E para Brasília também encontrar aquela senhora lá com a sua comitiva de 40 acompanhantes. 40. Vocês veem. Então, a responsabilidade não é somente do Supremo, é do Congresso e do Executivo. Essa noção
de um bem comum está sendo privatizada e pelos políticos também. E não pense que é somente aqui, não. Mas sabe que quando você contou essa história de Brasília, eu fiquei imaginando que lá deve ser particularmente complicado, porque é assim, para os funcionários. Porque você não sabe se o sujeito é promotor, é ministro, é senador, é deputado. E aí, para não se aborrecer, como aqui no país é essa coisa de... todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais que os outros. Aí, por via das dúvidas... Qual é o sentido de abrir uma exceção que não é, dentro do critério dele, era 400 quilômetros, e que não, é só porque é mais confortável, menos custo, menos oneroso para um político. Político é igual. Não, Não. desculpe. Respeite os Erro políticos. Respeite os políticos. Tanto eles são mais iguais que a gente, que eles são políticos. Mas fica tranquilo que isso vai cair no Supremo e o Supremo vai dar a última palavra. Vamos nessa? Vamos embora. Muito obrigado aí a todos. Acho que a gente fez uma boa conversa. Um bom bate-papo. Tertúlias Cariocas. Tertúlias Cariocas. Chama-se Tertúlias Cariocas. É isso. Obrigado a vocês todos. Um abraço.